Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Raul, bem-vindo no canal do Viciado em Luta. Seguinte, Alex Poatan Pereira contra Thomas Powell. Ele já era campeão do Raw, já estava para fazer as últimas duas lutas do contrato dele. Ele estava começando a se testar, eu diria que é uma segunda fase da carreira do Alex como lutador de MMA. Seguinte, respeito ao Alex, eu vou começar a fazer isso na maioria dos vídeos também. Eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu falar How é chama. Seguinte, análise. Chama o Alex Pereira, primeira luta no MMA. Eita, que porcaria de peça légua essa na minha cadeira. Oxi. Tá, vamos tirar aqui das legendas. Seguinte. Essa fase aí tava muito kickboxer ainda. O adversário é canhoto. Isso traz circunstâncias bem interessantes. O que acontece? O cara circulando pra cá fica propício pro Alex dar um chute da perna de trás. Pra ter um low kick com a perna da frente chama. Cara, chute aí, doeu em mim. Que bom. Meu mouse, eu não sei se vai durar ou não. Tava uma palhaçada que ficava mudando o volume. Ficava alterando o volume quando eu subia e descia. Aí pra eu mexer na velocidade dos vídeos era uma porcaria. Cara, LEDs andando em diagonal. O que acontece? Isso é um elemento até um pouquinho importante. Ele poderia andar pro lado, ele poderia andar pra frente, ele tá andando em diagonal. Ele tá andando em diagonal, vou obrigar o adversário a andar pra cá. Andando em diagonal, o adversário pra cá, pô! Aí o cara se defende, aí pensa, ih, cacete. Aqui não é seguro não. Pra cá não é seguro eu, vamos pra cá. Pô! Chama. Presta atenção no chute. É infelicidade, é desgraça. De eu não ter outro espaço, né? Eu tô vendo como eu vou fazer. Eu tô pensando em gravar vídeos nos fundos da casa. E também eu tenho novidades em breve. Aí talvez eu tenha espaço pra gravar. Não sei qual vai ser qual, mas tudo bem. Tu vê. Primeiro, é interessante. Primeiro o Alex se desloca o pé de trás para ir para frente. Aí fica uma movimentação um pouco escondida. Aqui é óbvio que a pessoa andou para frente. Você diminui a distância, aproxima você avança só de imediato. Primeiro, em situações normais, você avança e depois busca a estabilidade, os dois pés no chão, um bom equilíbrio. Quando você faz isso, você primeiro já vai garantir estabilidade e depois você faz o deslocamento. Ele já fez. Aí o que acontece? Vai ser aqui. Ele pensa, o cara foi muito pra cá. Porque o que acontece? Ele fazendo isso, ele já garante uma posição boa pra chutar. O adversário foi pra cá, ele ajeitou o pé pra pensar, não, agora eu vou chutar mais pra cá. É bem interessante, muito bem executado. Subiu-lhe a perna. Subiu. Aí o que acontece? Dessa forma que subiu, o chute poderia ir bem alto e pra cá. Foi só nessa altura porque eu tenho limites, tá?
Mas o que acontece? Subiu a perna, o chute dele não tinha proposto de fazer o chute mais alto possível. A luta contra Khalil Handler, ele tem um momento que ele chuta que passa por cima. Que ele tenta um chute brasileiro, acabou que o chute subiu até um pouco demais. Aí o que acontece? Sobe, só que aí já transforma num chute de altura média. Eu dei na cabeça 62. Aqui ele já muda a postura e já transforma um chute lateral. Aqui tá rodando e outra pô. O que acontece? Normalmente quando a gente vai ver chute, é um chute que já tá. O chute já tá visivelmente pegando aquela trajetória. É assim. O que ele fez é diferente. Sobe depois pro lado. Normalmente é uma trajetória que remete a uma coisa semicircular. Isso é diferente disso. Até é importante chamar atenção para o quadril. O quadril tem um ponto importante na... Ai! Inferno! Voltou. Esse negócio do volume, filha da mãe. O que acontece? Você pode fazer de duas formas isso daí. Você pode subir a perna, usar o quadril pra girar pra cá. Alex não faz muito isso. Aí você garante estabilidade no movimento, ou só faz só a perna. Ficou mais ou menos assim. Você não move o quadril fica no mesmo lugar. O que você faz é o movimento da perna. Você também pode fazer a perna para apoio ao movimento. Eu mesmo tentando replicar, eu faço junto ao quadril porque tem limite. Tem limite. Não é minha proposta ser fidedigno ao kickboxing, não atualmente. No futuro talvez eu treine de forma formal, já posso pensar nisso. Cara, o cara já tá preso no canto do octógono. Isso é bom. Isso é bom. Chama. Caralho, vai tomar no cu. Nem essa, cara. Pra aqui pra dentro. Aí o que acontece? O cara já tá com medo, já não vai cair na mesma história. Dando prosseguimento, sem querer, eu tive que pular um anúncio aí, foda-se. Cara, aqui tu vê. O cara tava desesperado pra fugir pra cá. Alex, literalmente, somente, só começou a encarar ele dessa direção, pronto, já desistiu. O que acontece é que ele se estendeu. Se ele tivesse dado um passo um pouco menor, o cara não teria coragem nem pensamento de pra onde ele ir. Aqui foi interessante. Abaixar um pouco a velocidade. O que acontece? Toda hora o Alex com a mão dele da frente estendendo, atrapalhando o adversário, chamando atenção, medindo distância. O cara sentiu que o Alex ia chutar, também tentou chutar, só que tipo, foi mais preciso, foi o Alex, mas na hora de voltar a perna atrapalhou um pouco. Cara, vinha um porradão, ele abaixou, tentou pegar a perna. Essa joelhada aí foi sinistra. Levou, caiu. Aqui foi a sorte do malandro. Se abaixou, o suco ia pegar muito feio.
Foi um golpe muito similar ao que nocauteou ele. Esse avanço do cara, tentando um cruzado por cima da mão do Alex, é uma ideia horrível. Aqui foi ótimo. Por que o Alex fez isso? Muito interessante. O cara tava andando nessa direção. Tava andando para a direita. Aí o que acontece? Alex, vendo que ele tava andando, uma coisa que eu sempre falo, vai fazer chute rodado, você fica de costas, o oponente, essas coisas. Você precisa que o oponente esteja se direcionando. Porque o que acontece, se ele ficar estático, ele vê, ele pode ir para trás. Se ele estiver andando para trás, aí vai sendo vazio. Mas se ele tá indo em direção, tem uma distância muito certinha para acertar. Aqui, se ele tivesse mais lateralizado, maluco, teria pegado aí no queixo. Vamos dar atenção aqui à execução. 10% da velocidade original. Alex alinhou os pés. Começou a girar. É que a gente vê, tá diagonalizado. Aqui comigo. Entende? Ele já deixa os pés alinhados. Começa a girar. Detalhe, bem pra frente. Tá começando a direcionar o centro do corpo em direção à perna, do que tá servindo de apoio. Mas ainda um pouco pra fora. Ele poderia estar por cima, mas não seria necessariamente bom. O chute não precisou subir muito, subiu o suficiente. Um golpe muito sinistro. O que acontece? O que aconteceu aqui, só deixa eu... Eu só tô ajeitando a velocidade original. Ele tava aqui. Aproximou. Se eu continuar, olha o que vai acontecer. Não posso continuar, mas ele tá numa posição normal. Coloca para os pés ficarem alinhados e vai girando enquanto vai se colocando para frente. O que acontece? Não preso. Bate lá em cima, bate no teto, bate aqui no forro de madeira da casa. Não precisa. O adversário vamos falar, é um pouco mais baixo que ele. Vamos falar. A proporção seria aqui, tá mais abaixado. É simples. Pô, você acerta aqui, sendo que eu tava apontando. O lutador em questão, vamos falar, tá numa postura que tá mais ou menos assim, em relação ao Alex. Perfeito, já acerta. Para se fazer alguns golpes, é importante as pessoas entenderem todas as etapas do movimento. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de estudar a etapa dos movimentos dos lutadores. Eu falo por mim. Eu sempre fui uma porcaria aprendendo kickboxing. Porque o que acontece? Nunca tive interesse na minha vida. Eu nunca quis aprender de verdade. Nunca fiz questão. Nunca me interessei. Aí teve um momento que eu pensei, pô, a aula tá de Muay Thai, só eu tô fazendo boxe, tá um negócio sem graça. E eu sabia que o Muay Thai eu acho chato de ver. Mas quando a luta é empolgante, aí é ótimo. Mas é muito legal de praticar. Eu comecei a ganhar um pouquinho mais de interesse, comecei a estudar os movimentos. Mas as pessoas falavam, eu não queria colocar em prática, eu não tinha muito interesse. E eu não tinha muita ideia do movimento, porque eu não tinha familiaridade com o movimento. A pessoa poderia fazer a explicação, pra mim não tava fazendo sentido eu tentar replicar. O que acontece? Eu comecei a me interessar. Comecei a procurar, comecei a ter como base o movimento dos lutadores. As explicações às vezes eram boas, às vezes eram superficiais, às vezes era uma merda.
É tipo, eu vou ser sincero, os únicos caras que eu lembro pessoalmente que eu fiz aula que falaram bem foram os meus mentores. Meus mentores no bots também são relacionados ao Muay Thai, os dois. Eu tive mais contato com o primeiro, ensinando essas partes de chute. Nas outras o outro treinador, ele não lembro dele falar, ele falava, mas eu não prestava muita atenção. É tipo, se vocês querem estudar, eu proponho, vocês não precisam só aprender dessa forma, vocês podem aprender de outra forma. Eu aprendo assistindo. Aí só tento replicar. O que acontece? O que eu faço aqui, o que eu estou fazendo aqui agora, é o que eu faço para aprender a golpear de forma diferente. Uma vez o pessoal fala, pô cara, como é que você aprende essa luta? Como é que você aprende a fazer esses movimentos? Cara, eu olho, vejo, coloco de novo, vejo, coloco, vejo. Pra mim, ver duas vezes já é mais que o suficiente, não preciso nem mudar a velocidade. Eu mudo aqui pro canal por conta do público, porque já me treinei tanto pra olhar, pra observar, pra compreender e visando dominar que eu já não preciso o esforço enorme que eu faço é bem mais simples do que eu rever mais 20 vezes, colocar em câmera lenta e fazer explicadinho. Eu compreendo que eu tenho maior facilidade para ver de prima. Uma pessoa que nunca fez, se quer aprender, tem que fazer exatamente do jeito que eu estou propondo. Eu estou fazendo dessa forma para ser mais compreensível para o público. É simples, eu vejo, revejo, estou em dúvida, revejo, pergunto por que fez isso. O que acontece é alterar. O Alex, ele poderia muito bem fazer o seguinte: não seria muito proposto, mas alinha os pés, gira na mesma altura que o centro de equilíbrio dele vai estar na mesma altura que um dos apoios do pé. Vai ser mais ou menos essa postura. Ele se colocou um pouco mais para fora. O centro de equilíbrio dele estaria mais ou menos aqui, nessa região. Tá para cá. O pé tá para aqui. E o centro de equilíbrio tá para fora. Ele contrabalanceia chutando. Ele poderia muito bem chutar com o centro de equilíbrio dele. Ele teria um pouco maior de equilíbrio, menos força, menos embalo. Vocês entendem o que fazem diferente, vocês entendem um novo golpe. Vocês transportam um pouco da lógica, vocês transportam um pouco do contexto, um pouco da execução, vocês pegam um golpe de outras lutas. Eu falo isso recorrentemente quando eu não faço vídeo de bots. É que é interessante. O chute, tá um chute aí que o Alex não conseguiu voltar a perna, o cara aproveitou, saiu voando. Alex não tá deixando o cara descer muito, você vê, ele faz questão de estar segurando o braço. Tá visando ter o melhor equilíbrio possível. Tá difícil aí pro cara derrubar, hein? Chama. Chama. Continuando. Aqui foi interessante, tento pegar no meio do caminho, mas
foi, o cara chutou à toa. Aproximou muito. O que acontece? Isso é um vídeo que eu falo a relação entre as distâncias e os posicionamentos da mão. O Alex está se aproximando em direção à mão frontal do adversário. Ele está aproximando também pela sua mão frontal. É uma situação que as mãos estão espelhadas, é destro canhoto, visando a curta distância. O cara tentou derrubar o Alex depois do sufoco, que é um soco. Ele tentou colocar para baixo para não ter que lidar com o striking do Alex. O cara tá com uma movimentação para trás, mas ele entendeu que se ele ficasse para aqui ele ia ser sabugado. Aí o que acontece? Ele tentou direcionar o Alex para cá, para pensar, vou fugir para cá, tu pode me bater com a perna de trás, um chute alto de novo. Quando o Alex se encaminhou, aí ele deu uma disparada para fora. Foi bem esperto, foi bem esperto. Só que o que acontece? O problema é que ofensivamente ele não tá fazendo nada. Ele tá fazendo nada para ter esse espaço conquistado. Não lembro qual vídeo, teve um vídeo antigo que eu falo sobre... Eu não lembro qual foi a terminologia, mas eu falo de manter a postura agressiva, ofensiva, para fazer a manutenção da pressão. O que acontece? Você pode ter dominado o adversário, mas se você não ataca, a pessoa vai aos poucos perder essa sensação de ai, que perigo. É muito perigoso eu ficar aqui pra pô, o cara tá fazendo nada, eu acho que não tem muito risco. Se você sabugar a pessoa de porrada, tu supapou, tu humilhou a pessoa, fez ela repensar todos os erros, mas você não ataca, você vai pensar, Teve uma situação, muitos anos atrás, eu treinei, não lembro em que ano, com um cara bem maluco das ideias. Teve uma pessoa que era metida a Batman. A mulher era personal trainer. Era um pouco maior que eu, mais forte. Aí eu tava fora de forma. Eu tinha feito 2 anos de posse. Eu tava parado há muito tempo. Ela falou, não, que eu já fiz 10 anos de Kung Fu. Eu fiz 5 anos de Muay Thai. Eu tenho mais de 15 anos de boxe. Eu tenho mais de 55 anos de Jiu-Jitsu, faixa coral. Eu sou instrutora, eu sou a criadora do Krav Maga, que isso, que aquilo, cara, se tu pedisse pra ela, se tu não interrompesse, ela falava o currículo dela, porra, ela falava, que nossa senhora, a cada momento ela tava aumentando, eu criei a capoeira, o tiro ao alvo era uma brincadeira que eu fiz na infância, que eu introduzi ao mundo. Pô, a mulher tava toda hora tava se levando. Aí eu pensei, cara, na teoria talvez ela entenda de luta, talvez. Eu nunca respeitei esse negócio de a pessoa tem mais tempo, quer dizer que é melhor. A pessoa tava em forma, eu pensei, porra, vou ter que usar o cérebro. Maluco, espanquei ela. Era uma dinâmica de 3 golpes, tu defende, tu faz o que quiser e 3 golpes devolve. Maluco, tava dominando. Quando virou 4 golpes, eu tava humilhando. E 5 virou uma... Cara, virou humilhação. Aí eu tive que treinar, era 5 minutos, eu não podia bater. Cara, os primeiros 20 segundos foram tranquilos. Mas eu tava eu tava morrendo de medo, que eu pensei, cara... A surra que eu dei nela foi marcante. Aí no início tava meio assim. Aí eu pensando, caralho, quanto tempo ela vai notar que eu não posso fazer nada? Eu posso fazer nada. Nada. Aí eu pensando, não. Aí eu ameaçava, fintava, ela ficava com medo. Aí ela bateu. Aí viu que eu não podia revidar, ela entendeu que eu não podia revidar. Eu não tinha se ligado. Maluco, eu levei o maior surra. Mas eu levei uma das maiores surras da minha vida. Estourou meu nariz os cacete. Maluco, apanhei foi muito, bicho. Apanhei foi muito. 3 horas de treino.
Isso foi no finalzinho, não aguentava ficar de pé, mas eu levei uma surra, cara. Uma surra para 10 pessoas eu levei sozinho. Se você não ataca, não adianta você conquistar espaço. O espaço do ringue é limitado. Se você está sendo jogado para as cordas e você sai das cordas, se você não tenta assumir uma postura agressiva, você não vai ganhar espaço. Chama! Defesa de queda em dia, filho. Aqui foi interessante. Guarda de média pra baixa. Em alguns momentos uma guarda longa. Aí pensa, não, o caminho tá livre. O caminho tá livre. É fácil? Não é fácil. O que acontece? Poitin jogou o primeiro punho. Mesmo punho que o adversário, tirou a rota do soco do adversário. O cara tentou afastar o Poitin a segunda mão. Aí o que acontece? O adversário saiu. Tentou de um uppercut. Foi por pouco, filho, por pouco. Aí viu o cara afastando, ainda tentou ver o que poderia fazer. É importante botar até atenção. Não deixa eu voltar e depois eu mostro a execução novamente. É interessante, não é a primeira vez que eu vejo ele, não é a primeira vez que eu vejo um lutador. Bem lá freaker, filho. Bem lá freaker. Só arremessou. A mão tava aqui, arremessou. O que acontece? Isso não é um jab rigoroso, mas se você sabe onde você quer atingir, você sabe que quer atingir com essa mão, você direciona. Às vezes tá assim, você encaminha. O soco tecnicamente correto, você tem essa postura. Você pode ter uma postura mais quadradona, independente. Você gira o quadril junto ao ombro. Você move o cotovelo. O cotovelo vai girar aproximadamente 90 graus. No meio da execução já girou o suficiente, você estende a mão. Aí o que acontece? As pessoas quando visam, a ideia é socar a pessoa. Quando você faz essa parte da execução, normalmente o pessoal faz assim. Vira um martelo. Tenha sempre em mente a trajetória reta. Trajetória reta e você adiciona o giro do cotovelo, a rotação do cotovelo 90 graus para adicionar maior coordenação ao movimento. Isso é o jab correto. O que ele fez, ele só quer atingir. Aí já tem outro propósito. O que acontece é uma coisa muito interessante. Isso é importante para os lutadores. Eu não digo que é o mais eficiente, o melhor a ser feito, se tratando de golpear. Mas é importante em alguns momentos você não ter esse apego técnico, visando o propósito de atingir. O que acontece? É importante você atingir mais o relaxado e tendo em mente que vai acertar. Se dessa forma aqui, ele tava com o punho aqui, ele fez isso, se ele acertar, aí pega aqui, aí já der sequência, tá ótimo, filho, tá ótimo. É importante acertar e ver esse preciosismo não paga as contas. Ai, cara, esse mouse aí tá uma palhaçada. Eu não acho nem que seja o mouse tá ruim também, mas é o lugar que tô conectando.
Situação muito semelhante ao primeiro chute da luta. Aqui foi caminho livre para o cara dar um direto. Seguinte, eu vou dar atenção a esse momento em questão, porque alguém que está assistindo meu vídeo vai enfrentar o Poatan muito dificilmente. Se fosse gringo, ainda muito mais dificilmente, mas não incabível. Alguém que está assistindo meu vídeo vai ser sparring do Poatan? Acho difícil, mas menos impossível. Mas o que acontece? Você enfrentar uma pessoa que entra na mesma situação que aqui, aí já é cabível. O que acontece? O Poatan tá no momento que ele tá sem guarda. Ele tá defensivamente, tá aberto. Ele tá com um soco aqui. Aí o que acontece? Eu falo muito sobre o caminho, uma trajetória limpa. Um caminho que você tem em mente. Às vezes você tá com a guarda aqui, o que acontece? Socos retos não vão pegar, mas se você fazer um soco, mas a trajetória um pouco mais curvilínea, você passa. Às vezes você tá com a pessoa, você tá com um lutador que tá com a guarda assim por algum instante. Se você socar, é sacanagem, desse lado, circulando essa mão, bater aqui, você faria isso, passando por debaixo dessa mão, passando por essa. Você faria isso daqui, você passa caminho livre. Às vezes você vai ter no vamos ver. Às vezes você vai ter um caminho livre para bater aqui. A leitura, o entendimento que de luta vai fazer com que você enxergue esses caminhos livres. Esses caminhos livres são situacionais. E quando eu tento pensar nessa abstração, tento, vamos falar, deixar um pouco mais concreto, para pelo menos eu explicar de forma mais entendível o que eu penso. Trajetória limpa, eu tenho em mente o movimento do braço que eu tenho que fazer naquele momento. É como se minha mente para pensar, aí coloca na imaginação, isso daqui nesse momento, eu encaixo, mas aí às vezes eu tento explicar como se fosse uma trajetória brilhante. Eu não sei nem como fazer, não sei como editar, mas imagina que tivesse como se fosse um risco de luz, aquela trajetória, tem que ter aquela trajetória em mente. Aqui a trajetória está totalmente limpa, às vezes vai ter vezes que o Poatan tá meio assim. Às vezes de baixo para cima, no momento certo, é uma trajetória limpa, às vezes ele tá meio assim. Às vezes você tem um golpe que sai desse lado, tente pegar aqui, às vezes pega. Às vezes o Alex tá meio assim. Aí ele vai tentar golpear, às vezes um chute aqui pega. O que acontece? É julgar o caminho possível e julgar o risco. Porque você pode querer golpear ao mesmo tempo que ele, nada garante que seja seguro, né? Meu casaco maneiro novo esse, né, Vitor? Gostei do casaco que vocês me deram. Ah, fi, eu só quero o casaco, tu acha que eu ligo? É só tirar um negócio do Corinthians pra ninguém perguntar sobre o futebol. Que nem aconteceu com aquele casaco do Internacional. Pô, e o cara perguntando como é que tava o timão. Eu entendo alguma coisa de futebol? Ah. Coloca uma fita adesiva por cima. Eu falo que rasgou. É remendado. Aí tu viu, o direto do cara foi simples. Foi um intervalo muito bom. Ali a trajetória estava manjada. Ali o caminho estava perfeito. O cara fugiu. Uma situação similar. Só que essa se assemelha mais ao chute. Eu sabia, eu não precisava ter visto a luta, eu já vi essa luta há muitos anos atrás. Vulgo ano passado. E desde o ano passado.
eu quase trouxe pro canal. Eu não preciso ver, mas eu sabia que o cara ia ser pego andando pra esquerda com o cruzado. O chute vai fazer com que o cara necessariamente ande pra cá. Como eu apontei, continuando, aqui mostra o cara tá em guarda, ele tá atento que pode acontecer isso. Ele tá atento, mas aí ele abaixa a mão. Aqui mostra, tem uma coisa bem interessante. 38. Vou deixar em câmera lenta. Não, pera aí. Velocidade muito baixa, vou deixar 10% da velocidade original. Eu acho que vale a pena. Olha o braço dele mega pra trás. Movimento muito grande. O que acontece? Quando ele soca, joga o braço muito pra trás, como se tivesse um movimento de torção. Aí ele bate, fazendo com que volte ao normal. Ele tá aqui, ele vira o corpo para trás. Aí o que acontece? Muita tensão. Aqui uma tensão gigante que ele tem que fazer é usar as costas para jogar com muita força, muita velocidade o soco para frente. Se fosse para trás, para vocês verem, é como se o Alex ele estivesse fazendo isso. Jogou muito para trás, aí joga para frente. O que acontece é que ele fez isso aqui, já foi suficiente. Aqui já pegou o cara. Você joga muito para trás. Não é o quão para trás você joga. Você pode jogar muito para trás. É relevante. É o quão o quão torcido você deixa seu corpo. Com que velocidade você vai fazer para os músculos voltarem a uma posição normal. Aqui fica muito aberto, as costas ficam muito tensas. E aí faz uso das costas. O que acontece aqui faz parecer, eu dou atenção, ele usa toda essa parte daqui das costas, mas ele usa até o ombro oposto. Ele tanto gira esse ombro como ele gira o de trás, só por um instante, só pra dar um pou. Cara, esse golpe é matador. O golpe é matador porque ele tem muito um físico muito fora do normal, sim. Só que já teve pessoas com corpos mais extraordinários. Talvez ele não tenha um corpo tão extraordinário, mas se tu vê o quanto ele treinou, o quanto ele aperfeiçoou o corpo em treinamento, e o trabalho braçal também mudou, também contribuiu para ele ter um corpo extraordinário. Tu vai ver, tu vai pensar, não, só mais um cara com um soco muito forte. Aí tu vai estudar o movimento, tu vê, joga para trás e pei. Aff, tem como não. Vai ter um lutador aqui no futuro, eu tenho que lembrar de fazer esse apontamento. Mas vai ter um lutador, quando ele faz soco isolado, ele faz um cruzado isolado, ele faz muito parecido. É tipo, a mecânica por trás do cruzado matador do cara é muito similar. Existem diferenças. É um boxeador. Existem todos os contextos diferentes aí. Não é um contexto nem de kickboxing, é um contexto de MMA, mas ainda assim muito alinhado ao kickboxing. Vocês vão ver qual a natureza de um golpe forte. As pessoas falam, tem dinamite no punho, tem tijolo, tem pedra, tem muita força. A pessoa nasce com força, eu reconheço.
Tem pessoas que naturalmente vão ser mais fortes que outras. Vai conseguir imprimir maior força, vai ter um maior impacto. Mas ainda assim, existe muita técnica envolvida. Tem muita pessoa que apaga os outros, não precisa ter força. A pessoa às vezes não tem força, mas é um pou. É uma bomba, filho. É uma bomba, filho. É isso que importa. Eu vou transformar isso num short de técnica. Bem, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu fiz muito esforço pra explicar. Pra eu fazer com que a ciência do chama, do Alex Poatan Pereira, seja compreendido. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, escreva chama nos comentários. Não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar e apertar o botão no gostei. Vou me despedindo, Raul. Chama.